Naquela noite, eu juro que só queria desaparecer. Não no sentido dramático, mas no simples e silencioso desejo de não ser percebido. Meu nome é Noah Lins, tenho 17 anos e por quase toda a minha vida fui aquele tipo de garoto que passa despercebido até pela própria sombra. O tipo que os professores confundem o nome, que os colegas esquecem que existe, que a diretora não reconhece nem olhando a foto do cadastro escolar. Eu cresci me acostumando com isso. A invisibilidade dói menos quando vira hábito. Só que tudo mudou naquela noite. E quando digo mudou, quero dizer virou completamente de cabeça para baixo, como se alguém tivesse decidido brincar com o destino às minhas custas. Até hoje eu não sei se foi sorte, azar ou alguma mistura estranha dos dois. A história começou na sexta-feira, quando eu estava sentado sozinho na arquibancada do ginásio enquanto o treino do time de basquete terminava. Não era como se eu fosse fã do esporte. Na verdade, eu estava ali apenas porque detestava esperar o ônibus no escuro depois da aula e porque o ginásio era o último lugar onde alguém me incomodava. O cheiro de suor misturado com aquele desinfetante barato ardia no nariz. Mas a calmaria compensava. Foi então que um garoto se aproximou. Ravi Duarte. O tipo de nome que todo mundo conhecia. Ele era bonito de um jeito irritante, talentoso de um jeito que parecia injusto e popular o suficiente para nunca precisar olhar duas vezes para alguém como eu. Mas naquela noite, por algum motivo que eu ainda não entendi, ele parou bem na minha frente. Ei, Noah, né? Ele perguntou como se já me conhecesse. Aquilo por si só já teria sido estranho, mas ele continuou, me olhando como se estivesse avaliando um segredo. Você pode ficar depois do treino? Preciso te mostrar uma coisa. Eu travei. Minha boca ficou seca de um jeito que só não era pior do que o meu coração, que começou a bater rápido demais como se tivesse perdido o ritmo da própria vida. Eu tentei perguntar o quê, mas Ravi já estava indo embora, deixando apenas o eco da voz e um perfume caro, que não combinava com nenhum estudante daquela escola. Esperei. Não sei se foi por curiosidade, medo, ou a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. O ginásio esvaziou, as luzes foram apagadas uma a uma, e a sombra da noite engoliu tudo aos poucos. Só a luz fraca da lua entrava pelas janelas altas. Quando finalmente ouvi passos se aproximando, o ar inteiro pareceu se comprimir ao meu redor. Ravi voltou com um sorriso que não era exatamente amigável, mas também não era ameaçador. Era intenso demais. Ele parou bem perto de mim. Eu precisava de alguém como você. Como eu? Como assim? E foi então que ele tirou algo da mochila. Uma caixa de metal pequena, pesada, com detalhes entalhados que pareciam antigos. Antigos demais. Quando ele colocou no chão, o som ecoou como um tiro abafado. Dentro havia um objeto redondo, parecido com uma pedra, mas que pulsava com uma luz interna azulada, como um coração alienígena. Pega, ele disse. Nem ferrando. Você precisa. Eu já tentei. Não funciona comigo. Só funciona com quem a coisa escolhe. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter chamado alguém, contado um adulto, qualquer coisa sensata. Mas tinha algo naquela luz, algo chamando por mim. Uma sensação quente, depois fria, depois quente de novo, subindo pela minha coluna como um arrepio constante. Sem pensar, estendi a mão. A pedra, ou seja lá o que fosse, brilhou tão forte que todo o ginásio pareceu se dissolver por um segundo. Ravi sorriu. Um sorriso que misturava alívio e medo. Muito medo. Pronto, ele disse, respirando fundo. Depois dessa noite, você nunca mais vai ser invisível. E naquele instante, eu soube. A vida que eu conhecia tinha acabado. Quando tocou minha pele, a luz da pedra, aquela coisa pulsante, não só brilhou. Ela entrou em mim. Eu senti um calor subir pelo meu braço, queimando sem dor, como se alguém estivesse riscando um fósforo dentro das minhas veias. Minha visão embaçou. O chão tremeu. O ar ao meu redor pareceu vidrar de um jeito quase eletrizado, como se o ginásio inteiro estivesse respirando comigo. Eu queria largar, mas meus dedos se fecharam sozinhos, como se não fossem mais meus. Noah. Ravi chamou meu nome com uma voz baixa, hesitante. Você tá vendo também, né? Eu nem conseguia responder. A luz se espalhou por mim como se estivesse correndo para encontrar um lugar onde pertencer. A cada pulsar, eu via flashes, sombras, rostos borrados, corredores que eu não reconhecia e uma sensação forte, estranhamente familiar. Como se aquilo tivesse estado comigo minha vida inteira, sem que eu notasse. A luz diminuiu aos poucos até virar apenas um brilho suave na minha mão. A pedra agora parecia morta, ou adormecida. Eu finalmente consegui soltar. Meus dedos tremiam, meu coração tremia. Ravi, eu sussurrei arfando como se tivesse corrido quilômetros. O que foi isso? Ele me olhou como alguém que queria dizer a verdade, mas tinha medo do que ela significava. Respirou fundo, passou a mão pelo cabelo e se afastou alguns passos como se eu tivesse virado algo perigoso. Eu precisava testar, porque aconteceu comigo,
mas foi diferente. Diferente como? Eu só vi escuridão. Nada mais. Você viu luz. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia sentido. Eu fechei a mão com força, mas não senti mais nada. Só um calor tímido, como uma lembrança da sensação que tinha acabado de me dominar. Noah, por que você me trouxe aqui? Por que não chamou outra pessoa? Um professor, sei lá? Ele riu, mas foi um riso nervoso, quase desesperado. Eu tentei, Noah. Eu tentei por dias. Ele se aproximou de novo, devagar. Mas só uma pessoa na escola inteira teve a mesma reação que você. Silêncio. Quem? Perguntei. Ravi hesitou. Os olhos dele ficaram inquietos, percorrendo o ginásio vazio como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Isaac. O nome bateu em mim como uma porta sendo fechada com força. Isaac. Oh, Isaac. O mais popular, amado, intocável e insuportavelmente perfeito da escola. O garoto que parecia viver em outro mundo, como se todos nós orbitássemos ao redor dele. Um deus de tênis caros. Ele sabe? Perguntei, quase engolindo as palavras. Ele fingiu que não aconteceu nada, Ravi disse, apertando a mandíbula. Mas eu vi no olhar dele. Ele também foi escolhido. O silêncio entre nós ficou tão denso que parecia um terceiro corpo no ginásio. E por que você me trouxe? Insisti. Porque eu era invisível? Porque você era o único que a pedra notava. Toda vez que eu passava perto de você com ela, a luz mudava, piscava, como se estivesse chamando. Minhas pernas quase cederam. A pedra me chamava. Me escolheu. E Isaac também. O que isso significava? O que aquilo ia fazer comigo? Não tive tempo de perguntar. As portas do ginásio bateram tão forte que ecoaram pelas arquibancadas. Eu e Ravi nos viramos ao mesmo tempo. O som vinha do corredor principal. Tem alguém lá fora? Perguntei num sussurro. Não era pra ter. Ravi respondeu, a voz tensa demais pra ser casual. Todo mundo já foi embora. Outros são. Um arrastar lento. Como algo não humano. O ar ficou pesado. A luz da lua que entrava pelas janelas pareceu falhar por segundos que pareceram eternos. Meu estômago se revirou de medo. Ravi chegou perto de mim e segurou meu braço com força. Noah, se acontecer alguma coisa, corre. Você não pode ser pego. Pego por quê? Antes que ele respondesse, a porta do ginásio se abriu. Mas ninguém entrou. A luz da lua atravessou a entrada e revelou uma figura do lado de fora. Alta. Parada. Imóvel. Um arrepio brutal percorreu minhas costas. Noah. Ravi sussurrou quase sem ar. Não olha nos olhos dele. Mas era tarde demais. A figura deu um passo para dentro, e eu reconheci aquele rosto imediatamente. Era Isaac. E ele estava sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Isaac entrou no ginásio caminhando devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. O sorriso dele era estranho demais. Não era o sorriso que ele dava para os amigos ou para as meninas que suspiravam quando ele passava. Era turto, quase vazio, quase violento. Me deu a sensação de estar diante de alguém que eu nunca tinha visto antes, apesar de conhecer aquele rosto desde o ensino fundamental. A cada passo dele, o carpete velho do ginásio rangia, e o som parecia ecoar direto dentro da minha cabeça. Ravi se mexeu à minha frente, como se quisesse ficar entre nós dois. Por um instante, fiquei aliviado. Mas quando olhei para o rosto dele, vi pânico. Um pânico tão real que me deixou com vontade de correr, mesmo sem saber do que. Isaac, Ravi disse, tentando manter a voz firme. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui. Isaac ignorou. Os olhos dele não desgrudavam de mim. Era como se eu fosse a única pessoa naquele lugar. Eu engoli seco e dei um passo para trás sem nem perceber. Foi instintivo. Ele notou. E sorriu ainda mais. Então é você! Ele disse como se estivesse constatando algo óbvio. Finalmente! Meu coração congelou. Ravi esticou o braço como aviso, como se quisesse impedir que Isaac chegasse mais perto. Não se aproxima dele, Ravi disse. Ele não sabe de nada ainda. É por isso que eu estou aqui, Isaac respondeu. Quando ele falou, teve um momento rápido, quase imperceptível, em que a luz do ginásio pareceu oscilar. As sombras atrás dele se mexeram de um jeito sutil, mas completamente errado. Eu pisquei várias vezes, achando que era coisa da minha cabeça. Mas a sensação que eu tinha era de que algo caminhava com ele. Algo que não tinha corpo.
Isaac, o que aconteceu com você? Perguntei num fio de voz. Ele deu uma risadinha baixa, debochada, assustadora. Você chama de acontecer. Eu chamo de despertar. Ravi praguejou baixinho, como se tivesse esperado por aquilo, mas ainda assim tivesse apavorado. Isaac deu mais 2 passos. Agora estava tão perto que eu conseguia ver a dilatação da pupila dele, que parecia maior do que qualquer pupila humana deveria ser. Você tocou na pedra, não foi? Isaac perguntou, a voz cortando o ar como uma lâmina. Eu senti daqui. Ela reagiu a você. Forte. Mais forte do que reagiu a mim. Aquele detalhe fez um arrepio subir pela minha coluna. A pedra tinha reagido a ele. A mim. Mas nele tinha sido escuridão. Em mim, luz. Eu lembrei de Ravi dizendo isso, e agora tudo parecia ganhar um significado mais sombrio. O que você quer de mim? Perguntei. Ele inclinou a cabeça de um jeito que me deu vontade de correr de novo. Você não entende ainda, mas você vai entender. Porque depois de hoje, Noah, você não vai ser só o garoto mais popular da escola. Ele parou a 1 passo de distância. Sorriu de novo. Você vai ser o mais importante. E quando ele estendeu a mão para mim, a pedra dentro da minha mochila, que eu nem lembrava de ter guardado, começou a pulsar sozinha. Luz. Forte. Violenta. E naquele instante, eu soube que aquilo era só o começo. A luz dentro da minha mochila ficou tão forte que parecia querer rasgar o zíper. Isaac parou na hora. O sorriso dele morreu no rosto, como se tivesse sido arrancado à força. Ele recuou meio passo, e foi a primeira vez que eu vi algo diferente no olhar dele. Medo. Um medo contido, envergonhado, mas real. O tipo de medo que alguém como Isaac jamais deixaria os outros verem. A pedra pulsava rápido demais, como um coração em pânico. Eu senti o calor atravessando o tecido da mochila, subindo pelo meu corpo inteiro, como se estivesse me escolhendo de novo, ou chamando por mim, ou tentando me avisar de alguma coisa. Eu me levantei devagar, sem saber direito se estava tomando coragem ou se era a pedra me movendo. Ravi ainda respirava com dificuldade atrás de mim, mas me ergueu o olhar, como se quisesse me dizer alguma coisa, uma súplica silenciosa. Isaac tentou se recompor. Endireitou os ombros, ajustou a costura, como se quisesse recuperar a autoridade que tinha escapado por um instante. Noah! Não toca nela! Ele avisou, mas a voz dele não era mais firme. Você não sabe o que está fazendo! Eu respondi sem pensar, sem planejamento, apenas guiado por um impulso que parecia vir de dentro da minha própria pele. Nem você. Abri a mochila. A luz explodiu como um relâmpago silencioso. A pedra não estava mais azul, agora brilhava em tons de branco e dourado, tão intensos que o ginásio inteiro se iluminou como se fosse dia. O ar vibrou de novo, o chão tremeu, as sombras nas paredes se contorceram como se fossem vivas. Isaac levantou o braço para proteger os olhos, mas eu não precisei. A luz não me machucava, não queimava. Era quase como se quisesse me envolver, me abraçar. A pedra começou a se erguer sozinha, flutuando à minha frente, girando devagar, como se estivesse despertando pela primeira vez. A cada volta, mais memórias que não eram minhas piscavam diante dos meus olhos. Salas que eu nunca tinha visto, símbolos que eu não entendia. Vozes distantes, falando uma língua tão antiga que parecia arranhar meus ossos. Ravi tentou falar algo atrás de mim, mas o som se perdeu no brilho. Isaac, por outro lado, parou de recuar. Ele aproximou um passo, depois outro. Ela vai te consumir, Isaac murmurou, baixo, quase implorando. Foi isso que fez comigo. Eu vi o lado de dentro, Noah. Eu vi a escuridão. Ela se alimenta do que você esconde. E ela gosta disso. Eu engoli seco, mas não desisti. Não podia. Não depois de tudo. Então, por que a minha não é escuridão? Perguntei. Isaac fechou os olhos. Parecia envergonhado. Porque você não é como eu. A pedra brilhou ainda mais forte. Isaac cambaleou. As sombras atrás dele se desfizeram como fumaça sendo queimada. O rosto dele perdeu aquela expressão arrogante e sobrenatural. Por um instante, ele pareceu humano, assustado, vulnerável. E foi aí que eu entendi. Ele não era o monstro. Ele era a vítima. A pedra tinha dado a ele a escuridão. A mim, deu luz. Mas por quê? A resposta veio como um sussurro dentro da minha cabeça. Um sussurro que não tinha voz, mas que eu compreendi como se fosse meu próprio pensamento. Equilíbrio. A luz avançou como uma onda invisível. Enrolou Isaac, mas não machucou. O corpo dele brilhou por alguns segundos, como se estivesse sendo lavado por dentro. A sombra que estava agarrada a ele se soltou, e eu vi algo sair pelas costas dele, não um corpo, mas um borrão denso, feito de puro ódio. Ele gritou, mas não de dor, de alívio.
A sombra se dissolveu na luz da pedra até desaparecer completamente. Isaac caiu de joelhos, tremendo. Eu corri até ele, mas Ravi gritou meu nome. Noah, olha para a pedra! Quando virei, ela estava flutuando mais alto, como se estivesse se preparando para algo. A luz mudou. Ficou calma, quente, familiar. E então ela veio até mim. Encostou no meu peito e eu senti tudo. Cada memória, cada energia, cada sombra e cada coisa que ela tinha carregado durante anos, décadas, séculos, buscando alguém capaz de equilibrar o que ela despertava. Ela não queria um escolhido. Ela queria um guardião. E naquele instante a pedra se desfez em milhares de partículas douradas que entraram em mim como poeira de luz. Não doeu, só me transformou. Quando tudo terminou, o ginásio estava silencioso. Isaac respirava com dificuldade, mas estava livre. Ravi chorava quieto em alívio. E eu não era mais invisível. Eu também não era só o garoto mais popular da escola. Eu era o garoto que salvou todos nós. E pela primeira vez senti que meu nome, Noah Lins, realmente significava alguma coisa. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.